Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, para todos que estão me ouvindo. Amados, se vocês quiserem me acompanhar nessa leitura, vamos abrir as vossas Bíblias no livro de Daniel, no capítulo 3, e vamos estar lendo apenas o versículo 26, o qual o título é A Estátua de Ouro e os Companheiros de Daniel no Forno de Fogo Ardente. No versículo 26 diz: Então Nabucodonosor, aproximando-se da fornalha em chamas, ele gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Graças a Deus. Queridos e ouvintes da palavra de Deus, para que nós, amados, possamos entender melhor esse versículo em que nós acabamos de ler, a Bíblia fala, meus amados, aqui no livro de Daniel, no capítulo 3 e no versículo 1 em diante, a Bíblia fala que o rei Nabucodonosor, ele fez uma imagem de ouro, ou seja, ele fez uma estátua de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Mas sabe, amados, o que eu já consigo entender? É que a Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo 20, no versículo 4, a palavra de Deus diz: E não farás para ti nenhum ídolo e nenhuma imagem de qualquer coisa que há no céu, na terra ou na água debaixo da terra. Mas a Bíblia fala, indo aqui para o livro de Daniel, capítulo 3, versículo 1 em diante, que o rei Nabucodonosor ele fez uma imagem de ouro e ele a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. E a Bíblia fala que ele convocou os satrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos da autoridade provinciais para assistirem à dedicação da imagem de ouro que ele mandara erguer. A Bíblia diz que então assim, todos eles se reuniram para assistir à dedicação da imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer na planície de Dura, na província da Babilônia. E a Bíblia diz que todos ficaram em pé diante dela. Então a Bíblia fala que arauto ele proclamou em alta voz: Esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, proste-se em terra e adore a imagem do rei Nabucodonosor. E aquele que não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado na fornalha de fogo. A Bíblia diz então, meus amados, que por isso, quando os homens de todas as nações, povos e línguas ouviram o som da trombeta, a Bíblia fala que então eles se prostraram em terra e começaram a adorar a imagem de ouro do rei Nabucodonosor. A Bíblia diz que enquanto esses homens estavam adorando, se prostrando diante da imagem de ouro do rei Nabucodonosor, a Bíblia diz que nesse momento, alguns astrólogos eles aproximaram e denunciaram os judeus, que é Ananias, Misael e Azarias, os 3 amigos de Daniel. Amados, 3 amigos de Daniel, eles são muito conhecidos aqui na Bíblia pelos seus apelidos babilônicos, que é Sadraque, Mesaque e Abidnego. Amados, mediante o pedido de Daniel, os seus 3 amigos eles foram nomeados pelo rei Nabucodonosor para cargos de responsabilidade na administração da província da Babilônia. Daniel, a Bíblia diz que ele servia na corte do rei. É possível, meus amados,
que Daniel não estivesse presente à grande reunião que o rei Nabucodonosor ordenou aos seus altos funcionários do império, que se prostrasse e adorasse a imagem. É possível que Daniel estivesse nessa ocasião viajando pelas províncias a serviço do rei. Mas voltando então ao texto, enquanto os homens de todas as nações, povos e línguas estavam se prostrando e adorando a imagem do rei Nabucodonosor, a Bíblia diz que alguns astrólogos nesse momento que eles estavam ali adorando, alguns astrólogos eles aproximaram e denunciaram Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor, dizendo: ó rei Nabucodonosor, que vive para sempre, tu emitiste um decreto ordenando que todo aquele que ouviu o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, que se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse a imagem de ouro não seria imediatamente atirado na fornalha de fogo. Mas há alguns judeus que tu nomeaste, glória a Deus, aleluias, como administrador da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não te dão ouvidos, ó rei. Eles não prestam culto aos seus deuses e nem adoram a imagem de ouro que tu mandara erguer. Sabe, amados, o que eu entendo aqui? Glória a Deus, é que a Bíblia, ela ensina que o crente deve obedecer, honrar e orar em favor dos governantes. Mas a Bíblia também nos ensina que o nosso primeiro dever é para com Deus, quando obedecemos ao seu primeiro e maior mandamento, que é amar ao único Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder e de todo o teu pensamento. Glória a Deus, não podemos amar e nem honrar qualquer falso Deus ou qualquer imagem que represente um Deus, porque a Bíblia diz ali no Evangelho de Mateus, capítulo 4, no versículo 10 diz: pois está escrito, adore o Senhor seu Deus e só a Ele é que preste culto. Então, amados, voltando ao texto, quando aqueles astrólogos denunciaram Sadraque, Mesaque e Abednego, a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamá-los. Assim que os 3 amigos de Daniel foram conduzidos à presença do rei, ele perguntou: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses e nem adoram a imagem de ouro que eu fiz? Pois agora, se vocês se dispuserem a prostrar em terra e adorá-la, será melhor para vocês. Mas caso contrário, se vocês não se prostrar e não adorá-la, glória a Deus, vocês serão imediatamente atirados na fornalha de fogo, e que Deus possa livrá-lo das minhas mãos. A Bíblia então diz, meus amados, que os 3 amigos de Daniel, eles responderam ao rei Nabucodonosor: ó Nabucodonosor, nós não precisamos nos defender diante de ti. Se nós formos atirados na fornalha de fogo, o Deus a quem nós prestamos culto, Ele nos livrará. Glória a Deus, aleluias, isso é verdade, amados. Glória a Deus, quem vai te ajudar nessa luta que você está passando, glória a Deus, é o Deus a quem você presta culto, que é o Senhor Jesus. Glória a Deus, que é o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. É Ele que vai te ajudar nesta luta que você tem passado. Glória a Deus, nessa dificuldade que você tem enfrentado. É o Senhor Deus que vai te ajudar. E Sadraque, Mesaque e Abednego, eles disseram: o Deus a quem nós prestamos culto, Ele nos livrará, e Ele vai sim nos livrar das suas mãos. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei Nabucodonosor, que não prestaremos culto aos seus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que tu mandara erguer. A Bíblia diz então, meus amados,
que o rei Nabucodonosor ele ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego que o seu semblante ele mudou. Sabe o que eu entendo, meus amados, passando para os dias de hoje? É que Satanás ele também fica furioso, meu amado, comigo ou contigo, quando, glória a Deus, nós não se prostramos diante dele para fazer a vontade dele. Mas sabe quem você alegra quando você não se prostra diante de Satanás? É o Senhor Deus. Glória a Deus, aleluias. Então, amado, voltando ao texto, a Bíblia fala que o rei Nabucodonosor, ele ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego que o seu semblante ele mudou. Então a Bíblia fala que ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que do costume. Aí, amados, a gente já consegue ver o tamanho da fúria que ele estava para tirar a vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que do costume. A Bíblia diz que ele também ordenou que alguns dos homens mais fortes, glória a Deus, de alguns dos seus soldados mais fortes, que amarrasse Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirasse na fornalha de fogo. A Bíblia então diz, meus amados, glória a Deus, que os 3 amigos de Daniel, aqueles 3 homens vestidos com seus mantos, calções, tumbantes e outras roupas, eles foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. Mas sabe o que eu entendo, meu amado? É que a Bíblia diz lá em Salmo de número 23, versículo 4, diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Glória a Deus, aleluias. Amado, voltando ao texto, a Bíblia diz que a ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram, glória a Deus, os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. A Bíblia diz que os 3 amigos de Daniel, eles caíram amarrados dentro da fornalha de fogo. Mas quem conhece esse texto sabe, glória a Deus, que os 3 amigos de Daniel, eles não morreram, glória a Deus, nessa fornalha de fogo. Eles não perderam as suas vidas. Sabe o que eu quero passar para você, meu amado, que está ouvindo esta palavra? Eu não sei qual a luta que você tem passado, a provação que você tem passado, mas eu quero te dizer que isso que você está passando não significa cemitério. Isso não é para a sua morte ou para a sua derrota. Glória a Deus, você não vai, meu amado, morrer nessa luta. Glória a Deus, você não vai, meu amado, glória a Deus, perder essa batalha. Glória a Deus, aleluias, porque Deus, ele vai te ajudar. Deus, ele está contigo. Então, meus amados, a Bíblia diz que os 3 amigos de Daniel, eles caíram amarrados dentro da fornalha de fogo. Mas logo depois, a Bíblia fala que o rei Nabucodonosor, alarmado, espantado, ele levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos na fornalha de fogo? E os conselheiros disseram: sim, ó rei. Mas ele exclamou dizendo: glória a Deus, aleluias, olha, eu estou vendo 4 homens desamarrados, ilesos, andando pelo fogo, e o 4º parece com um filho dos deuses. Ou seja, meus amados, glória a Deus, o 4º homem pode ter sido um anjo ou uma manifestação pré-encarnada de Cristo para proteger os 3 amigos de Daniel e para estar com eles naquele momento de provação. Glória a Deus, sabe o que eu aprendo e quero te passar? Glória a Deus, é que na nossa luta, na nossa prova, nós não passamos sozinho. Deus, ele passa conosco. Deus, amado, ele não vai te livrar da provação, mas ele vai passar com você pela provação. Glória a Deus, a Bíblia diz, meus amados, lá em Isaías capítulo 43, no versículo 2, diz que quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Então, amado,
Glória a Deus, voltando ao texto. Então o rei Nabucodonosor, ele exclamou: olha, eu estou vendo 4 homens desamarrados, ilesos, andando pelo fogo, e o quarto parece com um filho dos deuses. A Bíblia então diz que o rei Nabucodonosor, ele aproximou, meus amados, glória a Deus, da fornalha em chamas, glória a Deus, e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E quem conhece esse texto da Bíblia sabe que Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Glória a Deus, sem nada ter acontecido com eles. Sabe o que eu entendo? É que a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Glória a Deus, aleluias, nada aconteceram com eles. A Bíblia diz que os satrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, a Bíblia fala que eles se ajuntaram ao redor dos 3 amigos de Daniel, e eles mesmo comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, que nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados, e nem havia cheiro de fogo, e nem havia cheiro de fumaça. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que eu entendo, meus amados? Glória a Deus, aleluia, é que nenhuma folha cai sem que Deus permita. Glória a Deus, nenhum fio de cabelo também cai sem que Deus permita. O inimigo, meu amado, ele pode até fazer planos como tirar minha vida, sua vida, mas se Deus não permitir, glória a Deus, ele não pode tocar nem na minha vida e nem na sua vida. Glória a Deus, se ele quiser, meu amado, fazer qualquer coisa comigo ou contigo, ele tem que ir diante do Senhor pedir permissão, mas se Deus não der a permissão, ele vai ficar só na vontade de querer me destruir, de te destruir. Glória a Deus, mas ele não pode tirar as nossas vidas, porque eu e você, nós pertencemos ao Deus Todo-Poderoso. Então, meus amados, voltando ao texto, o rei Nabucodonosor, então, ele disse: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da própria vida do que a prestar culto a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Glória a Deus, por isso eu decreto a todo o povo, glória a Deus, a toda a nação, glória a Deus, aleluias, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e a sua casa se transforme em um monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém desta maneira. E sabe, amados, como que o texto vai finalizar? Glória a Deus, o rei Nabucodonosor queria, glória a Deus, aleluia, jogar Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente. Ele queria tirar a vida dos 3 amigos de Daniel, mas o texto vai finalizar que o rei Nabucodonosor fez foi promover Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Ou seja, meus amados, glória a Deus, Deus faz assim, meus amados. Deus usa até os inimigos para nos abençoar. Ou seja, meu amado, então te prepara, porque Deus, ele vai usar até aqueles que têm se levantado contra a tua vida para te abençoar. Amém, meus amados? Então essa foi a palavra que o Deus vivo, o Deus verdadeiro, me deu para passar a você que está me ouvindo. Então, irmão que está me ouvindo, a irmã que está me ouvindo, fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.